Eu acho que pela campanha que vem fazendo, pelos jogos que vem fazendo, principalmente por não deixar de fazer pontos contra os times que estão na parte de baixo da tabela, o Grêmio está se credenciando. A pontuação mostra isso, o repertório dentro de campo mostra isso. Os gols e a diversidade dos gols também, né? A construção dos gols, a afirmação de jogadores que vem rodada a rodada mostrando um entendimento do que tá rolando. Um Renato que construiu um novo momento pro Grêmio, porque até um mês e meio atrás a gente tava, antes do Grenal, meio apavorado, querendo saber, e parece que era meio proibitivo fazer uma crítica ao trabalho do Renato, como se ele não fosse um funcionário do clube, e é o maior ídolo? Mas eu não gosto desse papo, porque pra mim isso é chovendo molhado. O que vale dizer hoje, Lelê, que é isso, sim. O Botafogo hoje é candidatíssimo ao título, né? A gente tem que chegar a esse ponto, parar com essa ladaia de que, né? O Botafogo, elefante em cima da árvore. Era a grande prova, né? Mano, e passou. Passou na grande prova e daqui 2 rodadas a gente tem Botafogo e Grêmio. Na Arena, 6h30 da tarde. Exatamente, 6h30 da tarde na Arena. Desculpa, por isso que eu botei Botafogo primeiro pensando que é lá, tá certo. Então, assim, vem aí um grande teste pro Grêmio. Antes nós temos outros testes. O Grêmio, né, enfrenta o Bahia lá e vem numa sequência de enfrentamento com o Bahia ali. Enfim. E o Botafogo na rodada que vem joga no Newton Santos contra o Vasco. Contra o Vasco. Sim. Então, Aliás, já fiz a minha fezinha na KTO nesse jogo aí. Acabou o jogo do Botafogo Palmeiras, já fui lá ontem, porque essa odd vai baixar. O importante pro Grêmio na próxima rodada é não deixar o Botafogo aumentar a vantagem, se o Grêmio quer pensar em título. Porque depois enfrenta o Botafogo. Cara, o Botafogo tem inacreditáveis 83% de aproveitamento. E tu sabe por que isso? Porque além de ganhar a maioria dos jogos, eles não empatam. Lelê, o que eu gostei do Grêmio é que o Grêmio recuperou os tropeções que deu no início do campeonato. E aí, esses pontos conquistados agora, com vitórias convincentes, porque quando tu pega um Coritiba, tu tem que realmente golear o Coritiba. Tu não pode passar trabalho. E o primeiro tempo até foi meio engronho. Mas era aquela coisa meio nítida aí. Até ontem eu não consegui ir pro estádio, ouvir um pedaço do primeiro tempo na rádio, e daí cheguei em casa. Então, mandar um beijo pro Debona aí. Pô, que transmissão, velho. Parabéns, cara. Alto nível. E na Gaúcha o Bagé falou uma coisa que é muito a real. Era passar o primeiro que ia passar uma boiada. O Alex, e rolou isso, tá? Interessante isso. E aí, cara, teve essa partida, enfim, e eu queria voltar uma casinha pra sexta-feira. Porque sexta-feira o Divério e o Potter, por A mais B, tentaram me convencer que o Soares devia falar e eu achava que não, que tava falado. Só que ontem, após a entrevista do Renato e aquela declaração do Renato, e analisando, inclusive, uma coisa que eu adoro fazer é a expressão corporal, tu analisar um cara quando ele tá falando. O Grêmio tem um problema, sim, fortíssimo. Gravíssimo, eu diria. Gravíssimo acontecendo. E só tem um sujeito pra falar nesse momento. Luiz Soares. A declaração por do tudo Renato que ele ontem recebe do Grêmio hoje, por todo o amor e toda a simpatia que já tem conquistado pela torcida, o Luiz Soares tem que ir pro microfone. É o que a gente fala desde o início aqui, Eu achei estranho 2 coisas. A comemoração não exacerbada, mas uma comemoração assim como se fosse mas era meio de quarto gol, né? Isso. Acho que ele já tava louco de dor também. Não. Tanto que ele saiu um pouco depois daquilo ali. Eu tô falando da comemoração quando ele diz pra torcida que não tem dor, que tá todo mundo louco e tal. Desculpa, cheguei de ontem. Aí eu vou comparar com essa que vocês estão dizendo agora. Quinta-feira. Eu não sei, pode ter sido o quarto gol, ele tava com dor. Eu gostaria de ter visto uma comemoração igual, entendeu? A declaração... Foi uma comemoração muito contida ontem. Isso. Muito contida. Essa é a palavra. A declaração... Ela é diferente, extremamente diferente da anterior. A declaração do Renato ontem, no pós-jogo, ela, obviamente, ela traz todo o debate de volta. O Renato foi provocado. E aliás, é preciso... Pergunta do Felipe Duarte. A gente tem a íntegra disso tudo. Vamos botar. Vamos botar porque primeiro vamos botar aí dentro, Lelê. Só tem que pegar lá o Renato foi gigante na resposta, mas o Felipe foi preciso demais, foi cirúrgico na pergunta, no tom da pergunta, no equilíbrio da pergunta. Agora o Renato foi gigante. O que o Renato fez na coletiva de ontem foi agir com transparência que o torcedor gremista. Mas o torcedor precisa de transparência. O Renato muito ruim pro Calef, o que ele sempre que o Renato sempre fez quando o assunto é Grêmio, tá? Óbvio que em alguns momentos tu vai pra uma coletiva e tu te lembra na sexta-feira eu digo assim, ó, cara, tem um instinto de preservação, porque a gente começou a analisar as conjecturas do que tava rolando. Na real a nossa discussão era se o Soares devia falar ou não. Sim, parece que a discussão era outra, mas na real todo tempo era, não, eu acho que ele tem que falar, o outro fala, não, acho que não tem que falar, o outro fala, acho que tem que falar, foi isso aí. Não, aí bastou a foto. Só um cara pode falar não bastou, hoje.
Porque depois do que o Renato disse, porque o Renato ele diz assim, ó. Há um mistério. O Renato diz assim, ó, não faça não é uma caça às bruxas. Bom, vai estar aí agora, a gente vai ver. Ô, cara, tu sabe que quanto mais os dias... O Renato isentou os repórteres que deram informação. É que assim, quanto mais os dias vão passando, mais a gente vai entendendo o que tá acontecendo. Hoje, cara, esse tipo de situação eu acho muito perigoso o cara ficar emitindo opinião, porque todo dia muda, né? Porque a gente sabe que tem alguma coisa, né? Mas a gente vive dessa análise, né? Não, mas beleza. Mas senão a gente não hoje, o que eu penso, tá? Eu penso o seguinte, o que tá me parecendo. Cara, o Grêmio sabia que ele tinha esse problema e mesmo assim contratou e não tem nenhum erro nisso. Porque, cara... Assim, ó, te põe no lugar do presidente Guerra, assim, cara, olha só, tu tem a possibilidade de trazer o cara, mas tu sabe que ele tem um problema. Mas a possibilidade de tu trazer o cara, tu não pode perder. Será que o Grêmio sabia da dimensão do problema? Aí é que tá, mas aí é que tá. Aí, de repente, o departamento médico faz uma análise, cara, vamos fazer. Eu tenho 3 perguntas pro Soares hoje. Tem que dosar. É que eu acho que não é mais apenas... artrose, o assunto interno do Grêmio. Eu tenho 3 perguntas. Não é só isso. Não. Eu tenho 3 perguntas pra ele hoje que eu acho que eu vou chegar onde tu quer chegar, tá? Vamos ouvir o Renato primeiro. Deixa as perguntas e vamos ouvir o Renato. Só as 3 perguntinhas aqui, ó, que seriam as especiais. Primeira, Soares, tu pensa numa aposentadoria agora, nesse momento? Segundo, Soares, tu quer ir pra Miami jogar com o Messi? Penso que... Terceira, Soares, tu vai cumprir o teu contrato com o Grêmio? Pra mim são as 3 perguntas que tem que ser feitas. Renato Portaluppi, ontem após o jogo. Tem a pergunta do Felipe? Tem tudo. Vamos ver aqui. O que acontece com o Luis Soares? Ele chega a preocupar você? É uma preocupação pro restante da temporada? Pra essa sequência de jogos, 2 competições que o Grêmio tá brigando na frente pra pensar em título? É um assunto muito delicado. Só as pessoas que estão aqui dentro, no caso o presidente, a diretoria e eu, que a gente sabe o que a gente tem conversado, o que a gente tem trocado ideias, não estou dizendo, bem pelo contrário, inclusive. Os 2 colegas deram a notícia, entendeu? Não estou condenando eles, pelo contrário, gosto dos 2, são excelentes profissionais, entendeu? Mas tem muita coisa ainda para acontecer. E não sou eu, treinador do Grêmio, que vai começar a falar do assunto, a se expressar. Lá na frente eu até posso falar, mas tem muita coisa acontecendo, sim. Então não vamos crucificar nem o clube e nem os 2 jornalistas, entendeu? Muita coisa ainda vai acontecer. Eu espero que seja um final feliz, eu como treinador, aí entendeu? É que tá o fogão. Porque a gente precisa dele. Não, mas isso entendeu? Ele tá numa situação delicada. Também. Algodão entre cristal. Tem outras coisas acontecendo, mas isso aí já foge de mim. Isso aí é um problema do presidente, com a diretoria, juntamente com o jogador, entendeu? Eu espero que as coisas possam se resolver. Cara, quando o Renato diz eu espero que o final seja feliz, isso significa que ele tem... Porque ele não tem nenhuma certeza do que vai ser o final. O Grêmio precisa do Soares. Óbvio. Não, Lelê. Quando ele fala, eu espero que o final seja feliz, é que o Renato não tem o comando de resolver a situação. Então, eu escutei dele, não sabe o que vai acontecer. Outra frase. É algodão entre cristal nessa história. Outra frase. E o final feliz tá não vamos crucificar os jornalistas. Paro aqui e abro um parêntese. Eu estou apanhando. Eu. O Diverio está apanhando. Eu também. O Adams está apanhando. Até sobrou pra mim. O Gordo Léo estava apanhando por causa do Gabardo do Marco. E eu tive uma conversa longa com o Gabardo, ele almoçou na minha casa ontem, lá foi o encontro finalmente do Gabi, o filhote dele, com os meus filhos, né, que estava há horas marcado. E o que o Gabardo tá passando e o Marco tá passando é inacreditável. Se eu tô apanhando, imagina eles. Claro. Eu li coisas inacreditáveis, eu vi prints inacreditáveis. Tipo assim, é incrível o jeito que as pessoas lidam com essas coisas. Tem um detalhe... Só pra deixar bem claro, assim, sabe? Assim, quando todos nós aqui saímos pelos guris, a audiência tem que ter um pouquinho de percepção, que é óbvio que a gente tem mais informações. O jornalista nunca despeja tudo. Tem uma responsabilidade. Como a gente tem a facilidade de ter os guris no corredor, é óbvio que a gente escutou coisas a mais do que podem ser ditas. É óbvio que a gente tem muito mais informações do que o jornalista. Ele recebe tanta informação que ele faz um filtro de que ele pode colocar no ar. Porque algumas coisas ele não pode colocar no ar porque ele vai queimar alguma fonte. Também acho que é uma ignorância do trabalho jornalístico. Eu vi muita gente falando por que eles não divulgam as fontes.
Porque se ele divulgar as fontes, ele perde as fontes e o torcedor vai saber quem são as fontes e talvez em algumas, não nessa notícia, enfim, mas em algumas possam ficar tristes com algumas outras pessoas. Então tem uma ignorância de ignorar, não é de ser burro, de ignorar como é que é uma profissão chamada jornalismo. Então, assim, ontem parou. Depois da entrevista do Renato, que é uma estátua, parou. Parei de receber ódio por como é que se chama? Pelas arestas, né? Sim. Por baixo da porta. Porque o que estava acontecendo com o Gabá. E aí resvala na Kelly, resvala numa criança que tem meses. Isso aí. Tipo, é uma ignorância que despeja, que bosteja tanto ódio em todo mundo, sem ter a mínima noção do que está acontecendo e do que é verdadeiramente o que está acontecendo, que ontem o Renato precisou ir ao microfone dizer: segurem a onda. Os jornalistas estão corretos, o clube está correto e muita coisa vai acontecer. E eu torço, ou seja, se o Renato está torcendo, ele não tem mais o que fazer para que tudo acabe bem. Sabe o que é acabar bem? Ele não tem poder de decisão, né? O Soares continua fazendo gol e assistência. Claro. Só que isso não está mais no comando. Pelo que eu li nas entrelinhas e pelo que eu sei das entrelinhas, não está mais no comando do Renato e acho. Aí eu tô. Agora a partir de agora aqui não é mais notícia. Agora a partir de agora aqui é achismo meu e eu concordo interpretações. Concordo com o que tu vai dizer. Não está mais na mão do Grêmio. Tá na mão do Soares. Exato. Pode ser que esteja. Ele é o cara pra falar. Eu só queria pegar esse gancho na mão do Soares, porque nós sabemos que chilenos, argentinos, uruguaios são abnegados pelo trabalho. Qualquer clube que tu vai perguntar se trabalhou com chileno ou argentino, eventualmente um argentino meio preguiçoso. Tirando o Escoco, né, que veio sem adrenalina. Não, ele veio com muita adrenalina. Deixou a adrenalina em outras áreas. Isso, exatamente. O que acontece, cara? Esses caras, eles, via de regra, eles não rompem palavras ou contratos. Eles se entregam para aquilo que eles se acertam, porque sabem de algum esforço mútuo de clube, empresário e a vontade deles também, de estarem no ambiente. Tá, correto? O que eu quero dizer? O Cebola Rodrigues tinha 3 meses de contrato. A lesão do anterior da coxa, que é o da frente, demoraria mais tempo de recuperação do que o tempo de contrato de 3 meses. Ele pediu para rescindir porque ele não ia conseguir entregar ao Grêmio futebol. Eu acho muito difícil, honestamente, que o Soares abra mão de entregar ao Grêmio, mesmo não sendo o 100% do seu Olha físico. O que ele tá fazendo. Cara, as cenas do jogo eu ontem, acho elas são assim, cara. Olha o que ele jogou ontem com tudo que tá acontecendo. Olha o que ele jogou. Por que eu disse que o Uruguai é abnegado? Por causa disso. E olha na expressão dele ontem. Cara, eu vi o jogo ontem. Não, a dor. Ela entra pelo tubo da TV, assim. Ele se entrega. Tubo da TV, agora foi na hora velho, que ele vai sair, ele se entrega no campo, ele se ajoelha, se senta. Agora, deixa eu só falar um negócio em cima do que o Potter falou ali, que eu acho que o que o Potter falou é extremamente importante, por isso que eu falei aqui antes no programa, que o Renato ontem foi gigante. Porque o Renato ontem, ele teve a dimensão da importância que ele tem, não só como treinador de futebol, mas como líder de uma torcida. E tudo que tá por trás, tudo que tá envolvido. A forma como a coisa aconteceu nas redes sociais chegou a um ponto de colocar em risco a integridade física dos jornalistas que deram a informação. E o torcedor, às vezes, ele tem uma ideia e acredita numa narrativa conspiratória de IVE, de Sistema Azul, de que o jornalismo seja o cara acordar um dia e dizer assim, eu não gosto de determinada coisa, eu vou criar uma crise para tirar o Soares do Grêmio. Pelo amor de Deus, gente. Ninguém dá uma informação de que o Soares pode sair do Grêmio querendo criar uma crise ou inventando uma informação. Isso é muito sério, é muito grave pra se ter uma coisa dessa. O Matheus de Borba aqui, me mandou uma mensagem dizendo assim, Potter, com todo respeito, mas o próprio repórter que deu a informação no Bola falou em aposentadoria imediata. Só voltar no dia do programa. Isso, eu ouvi de novo. Pessoal ameaçar os caras com certeza é ridículo. Eu tenho algo a falar, mas você quer falar algo sobre isso? Não, é que ele não diz que o Soares vai se aposentar imediatamente. Não, ele diz que o Soares procurou a direção do Grêmio, tem tanta dor que pensa em antecipar a ponto de ter dor de ser agora. Mas o Marco depois endossa no programa, ele diz assim, como disse o Gabardo, seria imediatamente. Isso. Mas imediatamente, cara. O que o Soares disse pra direção. Olha só, o presidente do Grêmio confirma num vídeo gravado por torcedores do Grêmio que é sério o problema. Certo? O Renato ontem à noite veio numa entrevista, a estátua Renato. Isso. A estátua vem e fala, a estátua abre a boca, era uma coisa de bronze, ela abre a boca e fala assim, tem algo acontecendo aqui dentro, galera.
é melhor não crucificar jornalista. O que o Renato tá dizendo pra você, querido torcedor? Não, até o Marco mandou uma mensagem ele tá agora dizendo... Vamos lá, pim, pim, pum, teve ligou. até gente pedindo desculpa pra ele depois da fala do Renato. Mas é óbvio, mas é que assim, Claro, se tu parar pra pensar, ontem, aliás, ontem não, sexta-feira, quando a gente faz o debate em que eu e o Léo defendia que o Soares não precisava falar, quando a gente chegou no ponto, Gabardo e Marco, a gente disse, eu não duvido em nada dos processos jornalísticos deles. Primeiro, por conhecer a índole dos caras, e, numa boa, velho, vamos pensar com a cabeça, assim, de adulto agora. Quem é o cara que vai trabalhar uma vida inteira pra construir uma moral, uma ética, ser fonte fidedigna de muito torcedor que tá batendo agora no cara? E por que o cara vai criar isso, velho? Se inviabilizar desse jeito, o cara não é maluco. Porque as pessoas querem, as pessoas acreditam no que elas querem. Mas elas querem acreditar num discurso conspiratório. Se os guris botaram que tem essa possibilidade, ontem o Renato deixou explícito, isso foi falado, por isso que o Soares tem que falar, cara. Eu vou voltar na quarta-feira, quando a gente falou aqui sobre esse assunto. O cara tá entregando tudo dentro de campo, daí o torcedor fica entre a cruz e a espada, tu entende? O louco tá jogando pra caralho no campo, dando a vida, o torcedor tá vibrando, comemorando, só que tem uma possibilidade de saída iminente desse cara. Eu quero saber como. É uma aposentadoria? Ou ele vai jogar nos Estados Unidos? Ou vai seguir com a gente feliz aqui, fazendo o torcedor feliz? E jogando quando... O que ele é pago, ele entrega. Entrega. Nenhuma dúvida. Ele entrega, velho. Agora entregou, só que isso não saiu do nada. Deixa eu só voltar na quarta-feira, que é o seguinte. Eu vou repetir o que eu falei na quarta-feira ou na terça, não lembro quando essa história estourou. Você que nos ouve, você que tem rede social e você alimenta essa doença de IV e sistema azul, você que tá me ouvindo agora, e você acredita realmente nessa história, o dia que der um problema grave, né, além das ameaças essas agora, que foram parar numa criança que não tem 1 ano de idade. É um absurdo, né? Isso, cara. O dia que acontecer alguma coisa, você vai ter culpa no cartório. Tem alguns detalhes